Olá, meu querido assinante aqui desse canal, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, que eu quero que você se torne um assinante. Esse é um bate-papo para te ajudar a começar com um pé direito, começar num caminho da verdade, nesse assunto da holding patrimonial, nessa ferramenta tão importante do planejamento patrimonial e sucessório. Um bom ponto de partida é a gente saber o que evitar fazer e o que evitar, principalmente, dizer para os nossos clientes, prometer para os nossos clientes. Esse é um vídeo sobre as 4 maiores mentiras da holding patrimonial, aquilo que a gente pode ter escutado um outro profissional, um outro colega falar, e aí a gente toma aquilo como uma referência, né? Ou vê ali umas propagandas de coisas mirabolantes. A gente evitar, saber o que evitar já coloca a gente na frente de 99% dos profissionais que trabalham com essa ferramenta hoje de modo irresponsável. Então, você que é alguém do bem, alguém que é responsável, alguém que quer entregar um serviço ético, correto, com proficiência técnica, é interessante você saber evitar cair nessas armadilhas de acabar falando ali uma inverdade, uma mentira para o teu cliente, ou por desinformação, por desconhecimento, ou, enfim, é, por alguma inclinação aí que eu sei certamente que você não, espero que você não tenha, né? De apesar de saber que é mentira, continuar falando isso aí para o teu cliente. Então, bora lá. Por que que é importante saber? Porque o cliente que é empresário, o cliente que é alguém que construiu riqueza, construiu patrimônio, cara, ele consegue sentir quando a gente está falando algo muito irreal, muito surreal. Mas você vai ter argumentos técnicos nesse vídeo, inclusive para conseguir, quando o teu cliente vem para o teu escritório, né, vai ser atendido por você porque passou por outro profissional que fez essas promessas, você vai ter ali algum respaldo até mais técnico, né? É bem tranquilo, eu vou passar para você esse respaldo, fica tranquilo, mesmo se você não atuar com planejamento patrimonial acessório hoje, né? Se você não for um tributarista, não for um familiarista, um societarista, relaxa, tranquilão, você vai entender por que essas questões são mentira também nesse vídeo de hoje, tá? Então, a primeira dessas grandes mentiras é a gente, né, prometer para o cliente, no tempo atual, em que a gente vai conseguir, quando levar os imóveis para dentro da PJ, integralizando o capital, formando o capital da holding, trocando o imóvel por cota, pagando por essas cotas com o nosso imóvel, quando a gente faz isso, fizer isso pelo valor histórico que está lá na declaração do imposto de renda do patrimonialista que nós estamos atendendo, que ao fazer isso, nós teremos uma imunidade integral de ITBI conseguida sem maiores dificuldades na via administrativa, ou seja, que eu não vou ter que pagar ITBI sobre esse ato de integralização. Depois do tema 796, e existe um outro tema que está pautado para ser decidido no STF, pode ser que esse vídeo a gente precise atualizar mais para frente, mas ao tempo que eu gravo esse vídeo, é super controvertido no âmbito administrativo e no âmbito judicial se os municípios podem, pós-tema 796, que foi decidido lá no STF, que não tinha nada a ver com isso, se os municípios podem cobrar, como tem de fato sendo feito por grande parte dos municípios, a diferença entre um ITBI parcial, tá? Entre o valor de mercado, usando como base de cálculo, né, que é o montante sobre o qual eu vou calcular o imposto devido, a base de cálculo entre o valor de mercado menos esse valor utilizado para integralização. Então, o contribuinte, né, do ITBI, ele é muitas vezes surpreendido ao chegar ao cartório, às vezes o próprio cartório de registro de imóveis, você faz lá o documento bonitinho, né, na junta comercial, integralizando aquele imóvel, você chega, aí consegue até uma guia da prefeitura, aí tem alguns cartórios que tem uma postura até mais, né, sei lá, mas tentando proteger o próprio patrimônio, né, em razão da responsabilidade dos tabeliões pelos atos que praticam, a responsabilidade ali, uma solidária, né, pelo recolhimento desse tributo, eles falam, não, você tem que pagar sobre a diferença. Então você pode ter um problema, às vezes, nem lá com o funcionário da prefeitura, quando você vai pedir uma guia de imunidade, ele vai lá te dar uma guia de imunidade condicionada, porque ele sabe que ele tem um prazo para poder ficar fiscalizando a sua atividade preponderante, que é a discussão que predominou no ambiente do ITBI até então, agora é uma nova, essa que eu estou trazendo para você, que é pós-tema 796. Então você pode ser surpreendido com. O seu cliente pode ser surpreendido com isso. Quando você vai pedir a guia, ou quando você chega lá no registro de imóveis achando que já deu tudo certo, que não vai ter que pagar, e o tabelião, eles meio que se antecipa ali, faz o trabalho do procurador de fazenda municipal, da Secretaria de Fazenda Municipal, batendo o pé que não, você tem que pagar a diferença por causa do tema 796. Então ele quer proteger o dele. Depois do tema 796, os municípios, grande parte, pega o valor de mercado, subtrai do valor de integralização, ou seja, o valor histórico, e quer te cobrar sobre essa diferença. Então, pós-tema 796, nós não podemos pagar, nós não podemos
prometer para o nosso cliente que ele não vai ter este custo no planejamento patrimonial, esse custo tributário do planejamento patrimonial e sucessório, conseguir não ter esse custo, esse ônus financeiro, de modo administrativo, simples, facilmente. Ó, posso vender isso com uma certeza para o meu cliente? Não, não posso vender isso com uma certeza para o meu cliente. Pode ser que eu precise brigar com o município, pode ser que eu consiga essa imunidade, não ter esse custo financeiro. Pode ser que eu consiga uma imunidade incondicionada, que é uma das teses. Pode ser que eu consiga brigar pela imunidade integral, né? Porque incondicionada, independente do ramo de atividade, independente de eu exercer a locação. Então, essa imunidade incondicionada pode ser que eu consiga na via judicial, ou uma imunidade integral, usando posicionamento da grande maioria dos municípios e dos tribunais antes do tema 796, antes das discussões que nasceram no tema 796. Eu não vou ficar falando aqui para você o que é o tema 796, ficar arrotando conhecimento jurídico, falando de obter dictum, de razão de decidir, que pegaram lá o obter dictum do. Não, cara, você precisa saber o seguinte: tem um tema no STF, que é o tema 796. Essa porcaria decidiu outro assunto, mas por causa que foi decidido lá, dessa discussão toda, os municípios, desde a afetação do tema, mudaram o posicionamento, cobrando um ITBI parcial, não dando, na grande maioria dos casos, imunidade integral sobre todo o valor do imóvel. Que no valor de mercado, obviamente, que é o que você quer quando leva pelo valor histórico, na hora de doar essas cotas, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, você quer levar pelo valor histórico, e aí você quer levar pelo valor histórico pelo segundo ponto que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas no município, esse imposto do ITBI não era um problema nos planejamentos até o tema 796. Então, você não quer mentir para o teu cliente, porque, cara, a mentira tem perna curta. Quando você for registrar no registro de imóveis ou quando você for bater na prefeitura, depois que você vender isso para ele, ele assinou o contrato com você mostrou lá uma apresentação maravilhosa, tirando esse item do custo, putz, apareceu lá 1, 2, 3% a mais, cara, ele não vai gostar e pode ser que, inclusive, ele comece a falar mal para os potenciais clientes que você tinha desse cliente indicando você. Então, se você tem um papo aberto, um jogo aberto, deixa o teu cliente tomar a decisão, falando, é possível que isso aconteça, né, de você cobrar e tal. Então, se você é alguém inteligente, espero e acredito que você que está assistindo esse vídeo buscando conhecimento é uma pessoa inteligente, uma das primeiras coisas que você deveria fazer para trabalhar com planejamento patrimonial e acessório é sair do universo do depende. Porque você tem mais 5 mil legislações municipais, mas você não trabalha em 5 mil municípios no Brasil. Então, esse papinho que a gente escuta na internet, que depende, cara, depende, mas depende, será mesmo para você, para o cliente que você atende? Será que você não tem como cravar um entendimento sobre isso para o teu cliente? Será que você não consegue bater as portas do seu judiciário local, estudar, fazer uma jurimetria no seu Tribunal de Justiça, como tem sido decidida essa matéria? E no seu município, se o seu município cobra aí do interior, onde você está, ou de uma região metropolitana, uma capital, cobra ou não cobra? Você tem condições de descobrir isso na sua realidade dos clientes que você vai atender. Porque você não vai atender, diferente do que dizem aí pela internet, você não vai começar atendendo os seus clientes morando em Vitória do Espírito Santo, você não vai começar a atender um cliente que está lá sei lá, Dores do Rio Preto. Não vai, você vai começar a atender aqui Vitória, Vila Velha, no entorno, na região metropolitana aqui do seu município, né? Onde que você está? Você vai começar por onde você está. Pensa num joguinho do War, do tabuleiro, você não começa. Suas pecinhas estão bem colocadas ali. Mas, cara, é onde eu estou, é onde eu vou conseguir cliente, ali no município vizinho, ou se eu sou de um município muito do interior, eu tenho que saber o entendimento da capital, porque eu vou tentar conseguir clientes na capital. Então, são poucos municípios no início com os quais você vai trabalhar. Então, corre atrás dessa informação. Como é que é no seu município? E aí sim você vai poder dizer para o cliente, assim, ó, no nosso município, onde você tem o seu imóvel situado nesse município, eles não cobram. E eu te digo que não cobram, por quê? Porque tem aqui, ó, consegui essa guia, eu já fiz uma consulta na Secretaria de Fazenda local, eu pesquisei a jurisprudência do Tribunal de Justiça aqui e existe na via judicial um entendimento que é inclinado em favor do contribuinte. Então, sim, eu posso não posso mentir para o cliente quando eu não tenho a informação. Quando eu não tenho a informação, eu estou dando uma informação irresponsável, uma resposta irresponsável, e eu estou correndo o risco de ser um grande mentiroso, falando que ele vai ter uma imunidade que no final das contas ele pode não vir a ter. Beber uma água aqui, que esse vídeo a gente grava
tudo ao vivo e nem edita, galera, nem edita. Tá? Você que é novo aqui no canal, não segue aqui no canal, tá? Clica aqui, né, para começar a seguir, né? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber mensagem toda vez que sair um vídeo novo, tá? Segunda grande mentira é você prometer que você vai conseguir, no ato de doação das cotas, então você formou o capital social lá da holding usando o imóvel, levou esse imóvel pelo valor histórico, pagando ou não pagando ITBI da diferença. Depois, quando esse capital está formado, você não adianta deixar aquilo, aquelas cotas que você trocou por imóvel, então patrimonialista, papai e mamãe trocou os imóveis dele por cota da holding, que é um ato, essa troca, né, que estou falando troca, mas é um ato oneroso, porque tem uma transferência ali de bens, né? Cota da empresa vai para o sócio paga essas cotas com o imóvel que ele tem. Essa onerosidade, esse ato oneroso, formou ali o capital, o sócio tem as cotas, se você deixar aquilo ali no imposto de renda, deixar aquilo ali no patrimônio dele, você não resolveu o planejamento sucessório do cliente. Então você vai, num determinado momento, transferir isso para a próxima geração. Ou onerosamente ou gratuitamente. Transferir o quê? As cotas. As cotas, quando você vai doar as cotas para a próxima geração, vai ter um fato gerador, né? Discute-se a incidência, a ocorrência de um fato gerador do imposto de transmissão de doação inter vivos, tá? E também, que é o mesmo, né? Mortes causa, que teria lá no inventário, só que em planejamento em vida a gente consegue ir diminuindo por estratégias tributárias, a base de cálculo, né? Ou procurar uma alíquota melhor, ou fazer uma eleição de um domicílio fiscal mais vantajoso. Então, neste momento de transferência das cotas para a próxima geração, você não pode prometer para o teu cliente que em todos os estados você vai conseguir transferir pelo valor histórico. Então, o seu, o seu cliente, ao levar os imóveis para dentro da PJ, recebendo cota, ele já enfrentou uma discussão com o município. Na mentira número um. O município vai dizer para ele, vou ter que te cobrar aqui a diferença. Teu imóvel vale, o imóvel que você está levando vale muito mais no valor de mercado hoje. Então tem que te cobrar a diferença na questão do TBI. Quando você vai transferir as cotas, aí você leva pelo valor histórico, porque a legislação tributária da União diz que se você levar pelo valor histórico, você não paga o ganho de capital. Então você levou um imóvel que você comprou por 100 mil, que vale hoje 1 milhão, você levou com 100 mil para dentro da PJ. Se você levasse por 1 milhão, você ia pagar ganho de capital, que você estaria recebendo 1 milhão em cota. Então você está recebendo 100 mil reais em cota, seu cliente, e ele está transferindo o imóvel para a empresa como pagamento do capital que ele recebeu, essas 100 mil reais em cota. 100 mil reais em imóvel vai para a empresa, 100 mil reais em cota vai para o sócio. Só que a empresa, nós sabemos que o imóvel que está ali dentro agora desse ativo da empresa vale 1 milhão de reais. Então, quando você vai transferir essas cotas que estão na mãozinha lá do patriarca, né, do patrimonialista, do papai e da mamãe, para os filhos, para os sucessores, em vários estados da nossa federação, os estados têm, nas legislações, ou em atos infralegais, e aí a gente discute ilegalidade desses atos, né? A prática de reavaliar os ativos da PJ para fins de mensuração da base de cálculo do TCD. Então, essa estratégia que é muito divulgada e que funcionou muito tempo, mas que funcionava lá atrás não necessariamente funciona hoje e pode ser que não funcione mais lá para frente, pós, por exemplo, reforma tributária, projeto de lei complementar PLP 108, que está em tramitação ao tempo que eu estou gravando esse vídeo, que tem uma previsão expressa de reavaliação de ativos, como quais são os critérios para reavaliar quando se doa cota, quando se doa capital social de sociedade de limitada ou de uma SA, as ações. Existe a previsão expressa no PLP 108 de reavaliação desses ativos. Então, nos estados que hoje já tem essa previsão de mensuração da base de cálculo horrível, que é reavaliar os ativos, que não é a estratégia que você queria, pode ser que no futuro ainda mais estados tenham essa previsão expressa, porque o PLP 108, que vai trazer esse ponto como uma norma de competência que permite que os estados assim adotem os seus critérios de mensuração de base de cálculo a nível local, façam dessa forma. Então, como fez o estado do Amazonas. O estado do Amazonas, ele alterou no final de dezembro, no dezembro de 2024, no finalzinho do ano, ele alterou a redação que tinha na legislação vigente ao tempo, anteriormente no estado do Amazonas, que falava simplesmente em valor de mercado, só que não tinha os critérios de mensuração. Então, você conseguia lá, fazendo Amazonas pelo valor histórico,
não por um risco da previsão legal expressamente dizer valor contábil, como hoje está no estado de São Paulo, mas porque não se fazia esse critério de reavaliar o ativo a valor de mercado. Então, lá no Amazonas, expressamente eles pegaram, na legislação que foi aprovada no final de dezembro de 2024, o texto que está no PLP, que é um projeto ainda, nem lei complementar ainda é um projeto, PLP 108, e colocaram lá no estado do Amazonas, ó, tem lá os critérios, e vai reavaliar o ativo. Então, em São Paulo, por exemplo, você não tem esse risco. Hoje, ao tempo que eu estou gravando esse vídeo, no dia 22 de janeiro de 2025. Por quê? Porque eu ainda estou em janeiro, o Congresso vai voltar em fevereiro, aí em fevereiro volta a tramitar o PLP 108, e aí se o PLP 108 virar uma lei complementar, tendo aquela disposição que hoje está lá, nós vamos ter um problema também no estado de São Paulo e provavelmente em outros estados que entendem que existe uma aplicabilidade imediata daquela disposição que norteia como mensurar a base de cálculo dos tributos no caso de doação, do tributo ITCD, no caso de doação de cota de capital social de companhia fechada. Tá? Então, não prometa para o seu cliente que você vai conseguir um ITCD pelo valor histórico dos bens doados, no caso da doação das cotas, levando em consideração o valor histórico que está na declaração de imposto de renda. Isso você consegue hoje, inclusive tem uma janela de oportunidade aberta, que é antes, agora em janeiro, você tem mais alguns dias que talvez você consiga fazer isso em alguns estados, através de técnica de eleição de domicílio fiscal mais vantajoso, utilizando a transferência gratuita ou a transferência onerosa, enfim. Se você está com um projeto em andamento, se você tem interesse em trabalhar com planejamento patrimonial acessório, eu ensino como evitar essas mentiras que eu estou contando aqui e como usar técnicas que verdadeiramente funcionam e como se posicionar de modo verdadeiro com o seu cliente lá na Invisto Direito, que é a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Em algum lugar aqui embaixo na descrição, a gente vai deixar o link para você conhecer a ID, conhecer a nossa escola de planejamento patrimonial acessório. Então, esse é o terceira mentira a segunda mentira que você deve evitar. Qual que é a terceira mentira? A terceira mentira é prometer blindar o patrimônio do cliente de bacenjude de constrições judiciais usando holding. Nós vivemos num Estado brasileiro, a legislação brasileira contém, por exemplo, a ferramenta à disposição daquele que executa um determinado débito de desconsiderar a personalidade jurídica para atingimento do patrimônio do sócio, ou do sócio administrador, ou até de algum sócio ali majoritário. Existem jurisprudências no nosso país, à torta direito, seja da esfera trabalhista, ou seja nas esferas que levam em considerações ali para fins de persecução e satisfação de créditos de natureza tributária. Então, quando nós estamos diante de um credor institucional, de um credor qualificado, ele não vai deixar passar não vai deixar de manejar essas teses que são favoráveis a ele e buscar uma desconsideração da personalidade jurídica por um abuso de forma, etc. Então, para além daquilo que não digo nem arriscado, né, porque não existe bom direito que sobreviva a um advogado ruim, então pode ser que o ex-adverso, o procurador da fazenda, o advogado, né, do credor do teu cliente seja um advogado ruim, né, e aí não tem direito bom que sobreviva a um advogado ruim. Pode ser que pode ser que não se use dessa tese, tá? Mas para alguns créditos, o momento de transferência de titularidade tem uma presunção de fraude. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de crédito tributário, se você não deixar bem suficiente do devedor para pagamento daquelas dívidas. Então, dependendo do momento que que o seu cliente está numa execução ou já foi movido um processo de conhecimento, a gente está falando de fraude contra credores, se já tem um processo de execução, a gente pode estar falando de fraude de execução. Então, nós podemos ter problemas ali no plano da validade, no plano da eficácia desse ato translativo de bens para dentro da PJ, montando a holding como uma ferramenta, usando essa ferramenta como tentando falar para o nosso cliente que a gente vai proteger ele de penhora porque as coisas não tomaram o CPF dele, então o CNPJ da empresa. Não, isso no Brasil não é verdade. O que não quer dizer que você não consiga buscar blindagem patrimonial se valendo de ferramentas internacionais de planejamento, porque aí você está tendo diversificação de jurisdição. Lá no Invisto Direito, a gente falou, e aqui talvez tenha algum vídeo aqui no canal falando sobre isso também, a gente fala, lá na Invisto Direito, a gente tem uma metodologia de consulta que olha o patrimônio do cliente como algo que pode evoluir em 3 estágios, de frágil, blindado e inabalável. No patrimônio blindado, o que confere, uma das 3 coisas que vem conferir essa característica de patrimônio blindado, é justamente você ter diversificação de jurisdição para parte dos ativos
desse cliente. Então, ter ativos diretamente alocados no exterior, seja diretamente na pessoa física, né, não usando estruturas de sociedade, né, não usando offshore, não usando trust, tá lá a pessoa física mesmo dele, você já tem algum tipo de proteção, porque isso não está na jurisdição brasileira. E você consegue blindagem patrimonial nessa esfera, fora do Brasil, usando desses mecanismos, como offshore, né, como trust, para proteção de algum ativo do seu cliente situado, custodiado, estando diretamente lá no exterior, beleza? Então você não vai prometer para o teu cliente no Brasil, sabedor de algo que você aprende desde a graduação, que é o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja aplicação desse instituto pode sim ser feita de modo abusivo no judiciário, e o que o teu cliente vai ter que fazer é brigar, não, eu fiz tudo certinho, fiz tudo certinho, fiz tudo certinho, tudo. Beleza, você fez tudo certinho, mas no Brasil, até a aplicação desse instituto, ele tem sido feito de um modo, na minha opinião, até abusivo por parte do judiciário, com algum ativismo ali judicial, matando algo que é muito caro ao direito, que é a autonomia da personalidade jurídica, a utilização da personalidade jurídica como um instrumento de alocação lícita de riscos, tá? De capital e de risco. Está inclusive na lei da liberdade econômica positivado. Mas nós temos no nosso direito, infelizmente, algumas decisões até a nível de STF, de alguns ministros, em casos famosos que ficaram ganharam notoriedade na mídia, de desconsiderar a personalidade jurídica só porque existia uma coincidência de sócios. Então, cuidado quando você vender para o teu cliente, que no Brasil, holding blinda patrimônio. Mentira, não blinda, tá? Então, a quarta mentira, bora lá. A quarta mentira é você prometer para o teu cliente que você consegue, usando a estrutura de holding, deixar de fora da sucessão quem tem a condição de herdeiro necessário. Você vai cair num problema de campo da validade, campo da ineficácia, né? Validade e eficácia dos negócios jurídicos, quando a gente estiver falando ali de violação, a legítima, violação à condição de herdeiro necessário, quando você estiver violando a ordem de vocação hereditária, quando você não estiver respeitando no nosso país, isso é algo que você não vai conseguir fazer. Então, salvo em raríssimos casos, quando a gente tem ali a prescrição em favor dessa pessoa que comete esse ato torpe, né, de usando a legislação brasileira, sabendo que é contra a legem fazer, preterir um herdeiro necessário, utilizando, para além da legítima, para além da disponível, a ferramenta de holding. Então, com holding você consegue, ou sem holding você também consegue, na disponível, fazer o que você quiser, mas na legítima você tem essa questão de uma limitação do que você pode ou não pode fazer no Brasil, com a distribuição da riqueza pós-mortem, ou a antecipação, a sucessão em vida, como vendem por aí. Então, prometer deixar herdeiros necessários de fora da sucessão, usando apenas ferramentas locais de PPS, só usando holding, é algo que você não pode prometer. É uma mentira terrível você falar isso para o teu cliente. Mas você consegue, usando direito alienígena, usando estruturas internacionais, executar a sucessão deixando essa sucessão de pé quando o teu cliente não estiver mais aqui. Então, no Brasil, se você fizer tudo no Brasil com estruturas nacionais, essas estruturas não vão ficar de pé, o seu planejamento não vai ficar de pé, salvo se você tiver, como eu disse já no início do vídeo, do outro lado, um bom direito sendo protegido por um péssimo advogado. Então, se do outro lado, se o ex-adverso tiver um péssimo advogado, aí, claro, o cara não vai conseguir derrubar a cagada, a mentira que o advogado fez, tá? O advogado do patrimonialista que passou o herdeiro dele, o cliente dele, herdeiro, para trás. Mas eu acredito que você parta do pressuposto de que, cara, tem bastante advogado bom e eu não vou querer correr esse risco, não vou vender isso para o meu cliente, né? Então, se você estiver usando estruturas internacionais, a estrutura fica de pé. Eu fiz toda a sucessão lá fora, com trust, com offshore, fiz tudo lá fora. Então, as questões de TCD é um outro problema. Doei e tal, violou, não violou legítima. Pecúnia não wallet, pagou ITCMD, está recolhido, o outro herdeiro vai ter que, talvez, né? Talvez, se souber que existiu esse ativo lá fora transferido, talvez ele vá lá fora tentar brigar, e aí pode ser que lá fora o direito vigente no estado, na jurisdição eleita lá fora para fazer esse planejamento, tenha expressa previsão de que não vai considerar o que está aqui
na lei sucessória do patrimonialista. Tá? Então, a gente não pode cometer esse ato de mentir para o nosso cliente também nesse particular. Então, filhos fora do casamento, quer deixar de fora, você pode deixar de fora da holding, o que não é a mesma coisa de deixar de fora da sucessão. Presta atenção. Deixar de fora da holding não é a mesma coisa que deixar de fora da sucessão. Eu posso não colocar na mesma estrutura de PJ, na mesma estrutura de governança, não posso não colocar na mesma estrutura da operacional do meu cliente. Posso deixar de fora? Posso, mas eu não posso deixar de fora da sucessão. Eu preciso reservar bens suficientes, ou no CPF, ou fazer uma outra estrutura apartada, preferencialmente que eu transfira bens de mesma natureza, para eu não ter problema lá na frente de quando esses bens tiverem que ser trazidos à colação por aqueles que receberam antecipadamente, eu ter um problema, eu criar mais um problema para a família. Tá? Então, deixei de fora, tá tudo limpo, tá tudo maravilhoso. Mas lá quando abrir o inventário, esses bens vão ter que ser trazidos à colação. Senão, aquele que eu quis beneficiar com o planejamento pode ser apenado com uma pena de sonegados e perder aquele direito hereditário sobre aquele ativo. Então, no direito brasileiro, a gente tem essa situação, como uma sanção verdadeiramente àquele que recebeu bens em excesso e não traz esses bens à colação quando aberto o inventário. E você não quer que o seu cliente seja surpreendido com isso, tá? Porque tudo vai, você vai estar aqui lidando com a família quando ele não estiver mais aqui. Mas eu acredito que você esteja querendo se tornar alguém não só tecnicamente melhor, mas também uma pessoa melhor. E pessoas boas, né, que atendem clientes bons, não vão querer fazer esse tipo de coisa, né? Deixar o cliente como guardião da vontade do cliente, a gente não mostrar para ele que, olha, não vai funcionar do jeito que o senhor quer. Eu acho que a gente deveria seguir um outro caminho, tá? Então a gente tem essa responsabilidade, tá? Se você seguir nesse caminho da verdade, nesse caminho de mostrar o que é correto e o que funciona ou não funciona, de verdade, estar no caminho da verdade, você vai estar na frente de 99% das pessoas que trabalham com planejamento patrimonial e sucessório hoje, que segue o discurso mainstreaming de que tudo pode, o holding resolve tudo. Não, não resolve. E se você evitar essas 4 grandes mentiras, você vai estar num caminho muito bom. E eu não quero que a sua carreira ela seja interrompida quando essas mentiras vierem à tona. Porque você executar um planejamento com alguma dessas mentiras, o seu cliente vai ficar sabendo. Porque outros advogados estão assediando também ele, outras consultorias. Hoje, o maior concorrente do advogado não é nem o advogado, não é nem o contador, são as consultorias, são aqueles profissionais que estão no mercado financeiro, na estrutura de wealth management. Então, eles vão receber a informação de que aquilo que foi feito dentro de uma mentira veio à luz, e aí as pessoas vão descobrir, e aí você pode ter um problemão na sua carreira, nunca mais receber indicação, você ter um processo civil, você pode ter um processo no conselho de ética, você pode ter um processo, inclusive, criminal, a depender do que foi feito, tá? Então, cuidado. Então, se você quiser construir uma carreira, um negócio lucrativo, aprender como fazer planejamento patrimonial sucessório de modo técnico, correto, vender planejamento patrimonial sucessório de modo técnico, correto, e também estruturar isso tudo, todo esse conhecimento como negócio, eu já falei aqui na descrição, tem o link para você conhecer a nossa escola de planejamento patrimonial sucessório, que é Invisto Direito. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar no caminho da verdade, beleza? Então, um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.